Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Antes de iniciar os trabalhos de hoje, eu gostaria de deixar claro duas coisas. A primeira coisinha é que eu estou gravando esse episódio às 8h30 da noite, antes do debate presidencial que vai ter na Band. Geralmente, eu gravo episódios bem tarde, assim, 11h30, meia-noite, 1 da manhã, porque são horários que eu moro numa avenida bem movimentada em São Paulo. São horários que já não tem mais, motoqueiro do iFood, já não tem mais bar aberto. Então, infelizmente, vai ser um episódio que vocês vão ouvir muitos barulhos, né? A gente, obviamente, vai trabalhar esse áudio, mas provavelmente vocês vão ouvir alguns barulhos. Então, se vocês ouvirem moto, eu sinto muito, as pessoas precisam comer, né? E se vocês ouvirem um toma, 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 é meu vizinho funkeiro. Não há nada que possamos fazer a respeito disso. Segunda coisa, eu vou experimentar nesse episódio fazer um formatinho um pouquinho diferente. Eu não vou contar o livro do começo ao fim. Por quê? No começo do Li no Livro, eu tinha muitos amigos queridos que eles ouviam o programa e eles pediam muito, conta o livro, eu quero saber o final, tal. Então eu comecei a contar. Hoje em dia, graças a Deus, o Li no Livro ele expandiu. E com essa expansão, você tem muitas pessoas que não querem mais ouvir o final do livro. Então, assim, quando eu precisar, porque às vezes acontece, pra falar sobre aquele livro e conseguir estruturar melhor a minha opinião, dar algum acontecimento chave, vocês vão estar cientes, tá bom? Mas, infelizmente, neste aqui eu estou tentando segurar o máximo de spoilers. Eu vou ter que contar algumas coisas até metade do livro, assim, alguns acontecimentos. Fora isso, ao final do livro vocês não vão saber, porque a gente vai tentar evitar esses spoilers, tá? Pra ver se a galera nova curte, tá bom? Pois, enfim. O livro de hoje chama-se Floradas na Serra, da Diná Silveira de Queiroz, que é uma autora que eu não conhecia por nome, mas eu conheci Floradas na Serra quando eu era bem pequenininha, porque é um livro que foi adaptado 3 vezes já para a TV. Uma em 81, que foi uma novela na Cultura, outra em 91, que foi uma minissérie na extinta Manchete, que eu assisti, a gente vai falar sobre isso. E outra foi um filme com Cacilda Becker, um filme feito pela Vera Cruz. Pra quem não conhece, Vera Cruz foi o grande estúdio brasileiro, paulistano, na verdade, de filmes. Tinha muito filme da Vera Cruz, preto e branco, que passava na Cultura. Foi daí que eu comecei a gostar de filmes antigos brasileiros. E eu super recomendo, quem nunca assistiu nada da Vera Cruz, procurar filmes da Vera Cruz. E esse é um deles. É um filme de 1954, com Cacilda Becker, que tem uma adaptação mais focada em outros pontos do livro, tá? Por que eu digo focada em outros pontos do livro? Porque uma coisa que eu entendi sobre Floradas da Serra, que a gente já vai entrar sobre a sinopse e tal, é que, na verdade, é aquele tipo de livro em que a história em si, ela não é, assim, uma história fantástica, uma história fabulosa, né? Mas ela é uma história que o interessante nela são os simbolismos e o retrato que ela imprime da época onde ela foi escrita. Assim como ela também vai imprimir situações da vida da própria autora. A Diná Silveira de Queiroz, ela nasceu em 1911, ela vai falecer em 82. Em 1939, aos 19 anos de idade, ela escreve o primeiro livro dela, que é o Floradas na Serra. E em 1954, ela vai escrever A Muralha, que também já foi adaptado lá pela Globo, agora eu não vou saber o ano. Ela, na década de 60, também se torna uma das principais, se não a primeira, autora de ficção científica brasileira. Ela tem 2 livros de ficção científica escritos nessa década. E ela também foi uma mulher que entrou, acho que foi a segunda mulher que entrou para a Academia Brasileira de Letras. Ela era prima por casamento da Raquel de Queiroz e ela vem de uma família com muitos expoentes intelectuais de períodos muito prévios, assim, do Brasil. Então, ela vai ter escritor regionalista como tio, ela vai ter poeta, filósofo como primo, ela vai ter contista, teatrólogo lá no meio da família, dos parentes. Então, ela é uma mulher que cresceu, uma mulher com grana, tá?
A gente vai ter aqui a mesma situação que a gente tem com a Carolina Nabuco. Uma mulher com dinheiro que vai escrever sobre as mulheres, o retrato das mulheres em sua época, que também tem dinheiro. Mas a gente conversa sobre isso um pouquinho mais tarde. Então, ela é uma mulher que tem posses, que ela tem contato com a cultura, porque, infelizmente, cultura no Brasil, ela é conectada diretamente com o poder aquisitivo. Logo, né, ela conta a história de pessoas com grana para pessoas com grana. Infelizmente, é o que temos. E aí, ela vai, então, ter todo esse contato com esse mundo intelectual e de romancistas e contistas e filósofos, e ela se torna, então, uma grande escritora. Por que eu falo grande escritora? Porque eu acho que a gente tem um livro excepcional na mão, com uma escrita lindíssima, lindíssima, lindíssima. Uma menina de 19 anos escrever do jeito que ela escreve é uma coisa para pouquíssimos. Antes de... Eu dei uma atrasada com esse livro essa semana, porque eu tentei ouvir no audiobook um livro de um youtuber que tem podcast também, que é um cara que eu gosto bastante, eu não vou citar o nome aqui porque eu também não quero tomar hate. E ele tem um livro de fantasia, ficção científica, que ele lançou e tal. Cara, eu vou ser muito sincera, é uma das... assim, o mundo é interessante, os personagens são até que legais, mas a escrita é muito, muito confusa. A apresentação de personagens e a apresentação do mundo criado é muito equivocada para uma obra literária. E a gente fala assim, porra, mano, o cara tem contato com... trabalha, né, com isso, com cultura nerd, cultura pop, tem contatos de possibilidades de fazer cursos e ler e tal. Aí ele me entrega esse daí, tanto que eu nem terminei de ler o livro. Tive que correr pra pegar outro e acabei pegando o Floradas na Serra. Que é isso, é uma menina de 19 anos, em 1939, escrevendo sobre um grupo de garotas tísicas, um grupo de garotas com tuberculose. E, assim, o nível de escrita, sabe? As figuras de linguagem fabulosas, fantásticas, assim. Tem 2 cenas que eu vou falar pra vocês na parte em que a gente vai entrar um pouquinho no livro mesmo, onde eu vou descrever algumas coisas. Tem 2 cenas que são de uma beleza de escrita, gente, que você fala assim, olha, tem gente que nasce abençoado. Tem gente que nasce, assim, Deus falou assim, desce e vai escrever. Dinah Silveira de Queiroz foi uma dessas pessoas, assim. Mas vamos para a sinopse em si. Nós temos, então, como eu disse, 4 meninas. As 4 meninas são meninas que são... que elas sofrem de tuberculose. Tuberculose é uma doença muito complicada no começo do século. Você tem várias personagens com tuberculose sendo retratados na literatura brasileira e também em livros, em minisséries e filmes e novelas de época do Brasil. Essas meninas são 4 meninas em específico. A gente tem a Elsa, que seria a protagonistona, a Letícia? Acho que é Letícia o nome da menina. Enfim, vamos chamar de Letícia. A Belinha e a Turquinha. Lembrei, Lucília. Nada a ver com Letícia. Lucília. Gente, vamos colocar os nomes mais tranquilos. Tipo assim, Elsa eu consigo lembrar, porque, né, Let It Go. A Turquinha é muito fácil, Belinha também. Aí a outra vem, tipo... Lucília. É um nome mais composto, um nome mais pomposo. Assim, é complicado pra mim, pra eu lembrar. E se você tá ouvindo pela primeira vez o podcast Li no Livro, acostume-se. Eu não lembro o nome de ninguém. De absolutamente ninguém. Eu sou péssima com nome. Péssima. Tenho uma memória visual maravilhosa. Uma memória para nome horrenda. Mas enfim. Essas 4 meninas estão sendo tratadas num sanatório, que era um local onde você precisava ir para se tratar, em uma cidade de clima seco e montanhoso, que seria então Campos do Jordão, em São Paulo. Campos do Jordão, que eu não sabia, eu fui pesquisar depois sobre esse livro, e eu descobri que foi uma vila que foi criada, foi estruturada para cuidar de pacientes com tuberculose, os chamados tísicos, por causa de seu clima seco, frio e tal, e ar puro, né? Então, a gente tem que entender, nesse contexto dessas 4 meninas, algumas coisas. A primeira de todas elas estão num local afastado, longe da família.
A segunda coisa, essas meninas têm dinheiro, porque não é todo mundo que tinha grana para largar o que tinha aqui em São Paulo, largar a labuta, para pegar e ficar um tempo em Campos do Jordão sendo cuidado. E mesmo assim, a moléstia que elas tinham, a doença que elas tinham, era um tabu tão grande nessa época, que mesmo com dinheiro, elas tornam-se dentro dessa vila, dentro dessa cidade que é Campos do Jordão e imediações, elas falam muito de Capivari também, pessoas muito isoladas, pessoas muito solitárias. E elas são jovens, elas são meninas jovens. A Belinha, que é mais nova, tá para fazer 15, 16 anos. Então, elas estão naquela fase da vida onde os amores são muito intensos, né? Os dramas são muito intensos, tudo é muito vivido à flor da pele e, ao mesmo tempo, elas precisam ser contidas neste local, que é esse sanatório, que, por elas terem dinheiro, ele não é descrito como um sanatório onde a gente imagina as pessoas em quartos brancos, com azulejos brancos, uma coisa assim, não. Cada um tem seu próprio quarto, tem um quê de hotel. Então, esse livro é muito interessante por esse tipo de situação, onde você tem um drama dessas meninas com essa doença horrenda. Ao mesmo tempo, você tem todo o luxo que o dinheiro e o status pode conceder para essas meninas, mas, na verdade, isso é só um verniz que, por baixo, existe muito preconceito. Existe uma cena em que uma delas toca num quadro e as pessoas ao redor não querem mais, ficam meio chocadas porque não querem mais tocar naquele quadro. Uma delas, essa menina fica muito mal e a outra fala assim, gente, mas você tá louca? Você não sabe que as pessoas pensam de pessoas como nós? De doentes como nós? E você tem muito isso sendo discutido quando uma delas tem uma apaixonite pelo próprio médico, que é namorado, que é noivo de uma personagem que tem aversão às meninas por causa da tuberculose. É dito que tem uma menina rica de uma cidade ao redor que só falta desmaiar quando vê alguém tossindo na frente dela. Então é muito louco esse tipo de situação, onde é um cenário que vai servir de cenário para paixões adolescentes e dramas se desenvolverem. É lindíssimo o livro, mas mais uma vez, aquele livro em que, em si, o caminho das protagonistas não é um caminho tão interessante assim. E sim, tudo aquilo que socialmente é representado por esse caminho. Isso é o mais interessante. A gente está falando de uma doença que a gente tem lá, a vacina, que chegou em 1925, né? Anos antes, quase 10 anos antes de onde se passa esse livro. Não, peraí, Lívia. 39 para 25, 14 anos? Nossa, 14 anos antes, na verdade, de onde se passa esse livro. Desculpa, gente, sou de humanas. Mas ela só vai se tornar, é uma vacina que só vai se tornar obrigatória no Brasil para ajudar a combater a tuberculose, que era uma epidemia no Brasil, em 1945. Isso é porque eu não estou nem citando as raízes românticas desse Brasil, onde nós temos, né, reza a lenda, né, porque a gente não pode mais botar a mão no fogo por nada historicamente que não tenha sido registrado em documentação. Mas reza a lenda que os poetas românticos da segunda fase do romantismo brasileiro, Álvares de Azevedo, trabalhava durante a madrugada inteira fazendo poema com os pés dentro de bacias d'água, porque eles queriam pegar tuberculose. Porque o mal do século, ele tinha um quê romântico. Dama das Camélias, né, tem tuberculose. Então, é uma doença que ela começa a ter ares de status. Ela começa a ter ares românticos. Para quem? Para a galera da literatura. E a gente volta naquele comecinho onde eu falei que a literatura, a arte em si, ela é muito mais conectada com pessoas com dinheiro, porque é uma galera que precisa ter uma educação para consumir aquilo, precisa ter acessibilidade financeira e econômica para consumir aquilo, do que nós, pobres, pagadores de boleto, né? Então, e isso não é 1935, tá, gente? Isso é 2022. Eu estava comentando hoje com meu marido como é impossível hoje em dia você comprar livros físicos, porque eles estão cada vez mais caros.
onde você tem lá o Book Friday da Amazon e eu não consegui comprar quase nada, porque não tem nenhum dos meus livros físicos do wishlist com boas promoções. Eu consigo hoje em dia comprar muito o quê? E-book. E-book a gente consegue comprar. Mas aí, por que eu consigo comprar e-book? Porque eu tenho um Leve, porque eu tenho um Kindle. Eu tive que fazer um investimento prévio. Então, vocês entendem quando eu falo que a história... Eu já falei isso também sobre a história, que a história é contada de pessoas ricas para pessoas ricas, que a arte é a mesma coisa, ela é contada de pessoas ricas para pessoas ricas. É complicado você ser um grande consumidor de arte quando você precisa, principalmente levando em conta a situação política e econômica brasileira, você precisa comer. Você vai fazer o quê? Você vai ir numa peça de teatro? Ou você vai comer? Ah, mas Lívia, tem peça de teatro que é gratuita, sim, mas os pobres dos atores precisam passar o chapéu depois. E aí, se o chapéu vier vazio? Gente, a arte não enche o bucho, sabe? Então, a gente precisa entender isso. Mas, enfim, eu tô saindo totalmente do assunto. Mais uma digressão Lívia Leão aqui. E eu vou soltar, então, para me recompor, um aviso dos nossos patrocinadores. E a gente volta para falar mais um pouquinho sobre esse livro, entrando em mais detalhes da história, tá? Mais uma vez, eu não vou falar o final em absoluto, mas eu vou ter que falar especialmente um acontecimento que ocorre lá pelo meio do livro, tá bom? Pode soltar. Oi, já o episódio continua. Mas antes eu queria agradecer a sua audiência e te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Se você quer nos ajudar, por favor, compartilhe esse episódio com seus amigos. E estamos nos principais agregadores de podcast, inclusive agregadores gratuitos. Obrigada! Pois então, nós temos aqui uma dualidade. Isso não sou eu que estou falando. Algumas pessoas que já fizeram comentários sobre isso, sobre esse livro. E eu particularmente percebi, e quando eu percebi isso, eu tive a tendência a apoiar uma das protagonistas. Nós temos uma dualidade muito grande das duas meninas mais velhas, que seria a Elsa e seria a Lucília. A Lucília, de longe, é uma personagem extremamente complexa e extremamente interessante, porque ela tem todo um background que vai conectar com a própria autora. Existe um momento lá do começo do livro, onde cada uma tem seu momento para contar sua história, e a Lucília vai contar a história de que a mãe dela falece, tísica, e tem uma cena em que ela a mãe então pede muito mal, a filha não pode se aproximar dela, pede o laçarote que está na cabeça da filha para que ela beije antes de morrer. Essa cena ocorreu com a Diná, é uma cena real da autora. Então, eu acredito que a Lucília, ela é uma personagem muito interessante, porque ela é uma personagem que tem muito da autora ali. E como a autora, obviamente, é um ser humano real, nós temos muitas camadas desse personagem, fazendo ele ser muito mais redondo. E, obviamente, a gente consegue se identificar muito mais com ele. Essa menina, então, vai ser criada pela irmã. Ela tem um noivinho. Esse noivinho acaba por abandoná-la e ficar com a irmã e casar com a irmã. E existe ali uma situação de rivalidade de irmãs muito grande, a ponto dela meio que forçar o cara a confessar que se arrependeu de ter casado com a irmã, mas aí a irmã pega, então ela vai embora para esse sanatório com a desculpa de que vai se tratar, mas na verdade ela precisa sair desse seio familiar tortuoso. E ela mostra, então, o quanto ela é uma pessoa super solitária ali, porque ela não tem mais família, né? Ela é quase uma personagem trágica. Por outro lado, você tem a Elsa, que tem um noivo que está no exterior, não sabe de sua doença, tem mãe, tem pai, tem irmão. A mãe dela leva ela ao sanatório no começo do livro e tem toda uma situação ali quase infantil, né? Porque a mãe quer muito ficar e quer cuidar da filha, e a filha chora por qualquer coisa. E tem toda uma situação da Elsa falando assim: ai, mamãe, se eu morrer, não tem que chorar. E, na verdade, a gente sabe muito claramente pela autora que aquilo ali é totalmente uma manipulação
infanto-juvenil, para que as pessoas fiquem mais compadecidas dela e tal. Então, quando você coloca essas duas personagens uma contra a outra, obviamente que a Lucília vai se sobressair e vai conseguir a nossa simpatia, né? Diferente da Elsa. Embora, tecnicamente falando, seja a Elsa o grande fio condutor dessa história. As outras duas meninas também são extremamente... não são muito aprofundadas, mas elas são figuras também muito trágicas. Porque são meninas que... Você tem a Belinha, que tem, 16, mais uma vez, de 15 para 16 anos. É uma menina que vem de uma família super extensa, em que a mãe só parou de ter filho quando nasceu uma menina. E acho que ela tem 8 irmãos, homens, e ela é a única menina. E aí a mãe fez uma promessa de que se ela fosse menina, aquela gravidez fosse uma menina, ela só vestiria branco até aos 16 anos. Essa data, então, está se aproximando. Mas será que Belinha vai conseguir sobreviver ou não? Não saberemos. Vou falar sobre isso um pouquinho mais pra frente. Outra personagem formando, então, o quarteto de protagonistas é a Turquinha, que ela não tem nome, mas ela é chamada de Turquinha porque ela tem traços mouros, né? E ela tem um namorado, que é o Moacir, que é um noivo, na verdade, que também tem tuberculose. E aqui a gente começa também a entender que existem outros sanatórios na cidade que são bem específicos. Então, você tem o sanatório dos homens, o sanatório das meninas, você tem o sanatório dos japoneses. No começo do livro e depois de meados do livro, você vai ter uma moça, logo no comecinho, uma professora com um grupo de crianças japonesas, no mesmo trem que está levando a Elsa para Campos do Jordão. E você também tem um paciente que ele é asiático e ele tá numa família ali que tá cuidando dele, se dá muito bem com as crianças, mas é obrigado a sair dessa família e ir para um sanatório específico para o seu pessoal, né? Então a gente tem a distinção aí não apenas de classes, né? Mas você tem uma distinção aí também de origem. Mais uma vez, eu amei esse livro por causa desse tipo de situação, onde você tem essas várias camadas, esses vários detalhes que realmente faz você entender como funcionava o Brasil naquela época, né? E às vezes nem é tão diferente de como funciona hoje em dia. Eu vou precisar entrar em spoiler agora, então, caso você não queira saber, eu te agradeço ter vindo até aqui. Por favor, compartilhe esse episódio. E se você quiser, vamos continuar, tá bom? Esteja avisado. Eu queria começar a falar sobre a Belinha com uma situação muito engraçada que me ocorreu quando eu tava lendo esse livro. Há muitos anos atrás, minha mãe, que eu falo minha avó, né, que eu chamo de mãe. Minha avó estava assistindo alguma coisa da Manchete, que eu não lembro o que era. E tem, então, uma cena que ficou muito gravada na minha memória, que era de uma menina ruiva, com um vestidinho de festa, uma rosa na mão, até que ela desmaia e ela morre. E aquilo me marcou muito, porque tinha toda a situação dela ser ruiva, toda a situação do vestido de dança, a rosa na mão, e aí uma senhora, que na minha cabeça era a mãe dela, falando assim, está morta, né? Uma coisa muito trágica, muito trágica. E eu lembro que eu fiquei muito impactada por aquela cena, porque eu era muito criancinha, gente. Eu não devia nem estar acordada naquele horário, mas eu estava. E eu lembro que eu pensei assim, meu Deus, mas morreu sem casar. Ai, que a Disney não faz com as crianças, não é mesmo? Aí eu falei, meu Deus, morreu sem casar, coitada. Enfim, aquilo me marcou muito. E aí, quando eu estava lendo esse livro, eu fiquei assim, gente, eu tava lendo, gente, eu nem cheguei na cena da Belinha, tá? Eu estava lendo o livro, algo veio em mim que eu lembrei desta cena que eu vi quando eu era criança na TV. E como eu falei, eu tenho uma excelente memória visual. Aí eu tive que jogar no Google para ver sobre as adaptações e eu descobri que essa cena é uma cena de 1991, da adaptação da Manchete desse livro. Então, agora vocês já sabem que Belinha não vai conseguir vestir um vestido colorido, porque ela falece antes
disso. Ela falece em sua festa de aniversário. E é muito triste, porque, mais uma vez, é muito triste, mas também é muito bonito o jeito com que a autora vai descrever isso. Porque ela fala sobre os rompantes de vermelho no vestido branco, né? Ela fala sobre o enxoval colorido no canto do quarto, porque ela já tinha recebido da mãe, da família, todas os vestidos coloridos que ela poderia usar. É de uma tristeza. É lindo, mas é triste. Esse livro inteiro é isso. São meninas que estão sozinhas, tristes, que elas não têm vislumbre de futuro, né? Existe uma urgência de natureza dentro delas muito grande, que é sair, namorar, dançar, vestir vestidos coloridos, e elas não sabem se elas vão conseguir por causa deste fantasma da tuberculose que está sempre ao redor. Essa morte em específico acontece bem no meio do livro e ela vai impactar todas as meninas. Todas. A Turquinha, a Elsa, a Lucília. Todas elas vão ser extremamente impactadas. Outra cena que me marcou muito nesse livro, que é uma cena que eu achei... que foi quando eu vi essa cena, eu falei, essa mulher escreve muito bem. É a cena onde elas conhecem a Olivinha, que é uma menina super rica de Capivari, que é noiva, então, do médico que cuida do sanatório delas, que é o Dr. Celso. E essa menina, ela aparece nua, tomando banho de cachoeira, no frio de Campos do Jordão, com sua amiga. E o jeito com que a Dina descreve essa cena é muito bonito, porque em nenhum momento a nudez da Olivia é descrita de uma maneira sexual ou provocativa. A Olivia, ela é ali naquela cena, assim como sua amiga, embora tenham corpos muito diferentes, elas são parte da natureza. E é isso, gente, elas são partes do normal. Elas são parte da natureza, elas são partes da vida, né? Da vida que está ali naquele campo, nas flores, na água. É isso, ela faz parte da vida. E essas meninas estão ali, alheias a tudo isso por sua situação de saúde, cara. Olha, 10 de 10. 10 de 10 com louvor esse livro. É um livro bem curtinho, não acho que seja um livro muito grande. Pelo que eu andei pesquisando, o filme, ele tem muitas alterações, mas o seriado e as novelas não tem. Eu não encontrei a novela inteira, mas eu encontrei traços é ótimo. Episódios do seriado da Manchete no YouTube. Então dá uma olhada se vocês quiserem. Eu super recomendo esse livro. Mais uma vez, recomendo esse livro com ressalvas. Você precisa entender que é uma autora com posses, uma autora com uma vida confortável, com acesso à informação e à cultura e à intelectualidade, escrevendo sobre meninas ricas com acesso à cultura, com acesso à intelectualidade no Brasil daquela época. Então vocês vão ter um excelente retrato desse tipo de mulher neste tipo de época do Brasil, tá? Não vão esperar grandes representatividades. E infelizmente a gente vai acabar tendo muito isso em livros mais antigos, tá bom? Graças a Deus as coisas estão mudando, a gente tem representatividade, a gente tem diversidade na nossa literatura atual, cada vez mais, ainda é um árduo trabalho, mas existe, mas não é por isso que a gente vai dar costas a obras tão bem feitas e tão bem escritas quanto Floradas na Serra, tá bom, gente? E é isso, meu nome é Lívia Leão e esse foi um Li no Livro.